Turma, tudo bem? Professor Fernando para mais uma aula aqui, tá? E hoje eu vou falar de um assunto dos mais importantes quando a gente trata de fração, que é aquele assunto que vocês vão usar na prática mesmo, né? Que é o conhecimento que todo aluno de sexto, de sétimo, de quinto ano, quando estuda isso aqui, né? Ele tem que saber, que é a fração de um número, tá, gente? Então, tudo que a gente viu até agora foi parte introdutória sobre frações, né? A gente aprendeu a lidar com as frações, só que agora a gente vai partir para eu diria que para aprofundar mais no assunto. Então a gente vai partir mais para uma coisa mais prática, né? Então, que é a fração de um número. Então aqui eu queria preparar algo diferente, mas na apostila tá tão bacana que os exemplos que tem aqui tá tão claro que eu resolvi continuar nesse mesmo formato. Por eu ia fazer uma aula um pouco diferente, para eu aparecer um pouco mais na aula, mas eu vou escolher esse formato aqui porque eu já consigo trabalhar o conteúdo nosso mesmo da apostila. E a linguagem está muito bacana, então acho que está bem legal de vocês entenderem, tá? Então vamos lá, você já viu uma competição de mountain bike? Trata-se de uma modalidade do ciclismo em que o objetivo é percorrer trajetos com diversas irregularidades e obstáculos. Ela foi criada na Califórnia por volta da década de 1950 como resultado de brincadeiras de ciclistas e surfistas que procuravam alguns desafios na modalidade de ciclismo de estrada convencional. Acompanhe as situações a seguir que envolvem frações de um número, tá? Primeira situação. Então aqui você tem uma foto bonita aqui, né? Uma foto aqui de um ciclista, né? Que ela tá saltando aqui, bem legal esse esporte. Então vamos à situação 1. Na prova final de um torneio de mountain bike, 1/4 dos 32 ciclistas inscritos foi classificado. Quantos ciclistas se classificaram? Para responder essa pergunta, podemos pensar assim. Então você tem lá 32 ciclistas, corresponde ao inteiro. Então a prova toda, 32 ciclistas, seria o inteiro, né? 1/4 corresponde à quarta parte do inteiro. Nesse caso, a quarta parte de 32. Então, o que a gente vai ter que fazer para pensar aqui? Você tem que pegar esses 32 ciclistas e dividi-los em grupos de 4. Então, como é que eu divido 32 em grupos de 4? Aí vem aquela coisa, o 4 é divisor do 32. Ele divide o 32. Então, quantos ciclistas eu vou ter em cada quarto, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 8 ciclistas em cada 1/4, em cada nas 4 partes que eu estou dividindo o total. Na prática, para determinar a quarta parte de 32, basta calcular, né? Basta fazer a divisão que eu já acabei de falar. 32 dividido por 4, que vai dar 8, tá? Logo, 1/4 seria uma parte dessas. Então, uma parte seria 8 ciclistas. Uma parte das 4 partes na qual foram divididas os 32 ciclistas, tá bom? Situação 2, pessoal. O circuito dessa prova tem 450 metros. E o obstáculo mais difícil do final está na marca de 1/5 do trajeto, a partir do início. A quantos metros do início está esse obstáculo? Então aqui é uma outra situação. Então aqui eu quero saber quanto que é 1/5, na verdade, de 450 metros. Então aqui a gente vai ter a ideia igual, semelhante, né? Eu vou pegar os 450 metros e vou dividir por 5, né? Então, pego 450, divido por 5. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter 90, vai dar 90. 450 dividido por 5 dá 90. Então, eu vou ter 5 partes de 90 metros. Como ele está querendo 1/5, a gente vai ser 90 metros. Se fosse 2/5, seria 90 mais 90 e assim por diante. 3/5, 3 vezes 90, tá? Logo, o obstáculo mais difícil está 1/5, então ele está
90 metros do início, tá bom? Muito bem, turma, então, eu vou passar também uma regra para vocês agora, que eu vou explicar melhor na aula presencial, na aula online, perdão, aula presencial só um pouquinho mais para frente, que quando você quiser fazer esse tipo de coisa aqui de cálculo, você vai pegar o número e vai dividir pelo o denominador e multiplicar pelo numerador. Essa regrinha eu já expliquei na última aula que nós tivemos. Então, você quer calcular a fração de um número, você pega esse número, divide pelo denominador, ou seja, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo o denominador e multiplica pelo numerador. Então, essa regrinha eu vou explicar melhor na sala de aula, tá? Mas ela se encaixa bem aqui, porque se você pegar 450 dividido por 5, dá 90. 90 vezes 1 dá 90. Se fosse 2/5 de 450, 450 dividido por 5 dá 90, vezes 2, 180, entendeu? Então, a gente sempre vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, ou seja, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Viu, Cauã? Denominador, tá bom? Bom, pessoal, aqui na outra página a gente vai ter os exemplos, né, dessas situações. Então, eu tenho aqui, ó, eu quero calcular 2/8 de 24, 24 dividido por 8, aí o resultado eu multiplico por 2, dá 6. 4/5 de 80, 80 dividido por 5 dá 16, multiplica por 4. 4 vezes 16, 64, que é bem a regra que eu acabei de falar. Então, para determinar uma fração de um número, basta dividir esse número pelo denominador da fração indicada e tornar a quantidade de partes que interessa, ou seja, multiplicar pelo numerador. Situação 3. Nessa situação, vamos determinar o todo a partir de uma fração. Então, suponha que 15 ciclistas completaram a prova final de mountain bike e que esse número equivale a 3/4 dos ciclistas que iniciaram a prova. Quantos ciclistas haviam no início da prova? Então, a gente tem que 3/4 é 15. Então, quantos ciclistas teria? O inteiro aqui seria 4/4, né? Então, eu tenho 3/4 de 4/4, que é o todo. Então, eu vou pegar esse... Aqui a gente vai fazer o raciocínio contrário, porque eu tenho 3/4 significa 15 ciclistas. Então, 1/4 seria 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5 ciclistas. Então, aqui eu tenho um número que significa 3 partes de 4 partes. Então, 15 dividido por 3 dá 5. 1/4 significa 5 ciclistas. Logo, 4/4 vai ser 4 vezes 5, que dá 20, ok? Tem os exemplos aqui. Nesse caso aqui é um pouquinho diferente a regra. Para determinar o todo, quando se conhece a quantidade que corresponde a determinada fração, basta dividir a quantidade conhecida pelo numerador da fração que corresponde e multiplicar o resultado obtido pelo denominador. Então, nessa situação, a gente vai fazer o contrário. A gente divide pelo numerador e multiplica pelo denominador, que é o caso quando eu já tenho a fração e quero descobrir o todo, né? Muito bem, pessoal. Então, a parte de explicação da nossa aula já fica por aqui. Aí vai ficar as atividades para vocês. Atividades da página 33. Atividades da página 34, né? 35, tá aqui, ó. São exercícios sobre isso, né? Então fica de 33, 34 e 35 as atividades, ok? As dúvidas eu peço para vocês anotarem, né? Então, ó, de 33, 34, 35. Dúvidas, anotem, por favor. E vamos nos empenhar aqui para conseguir realizar essa tarefa, tá, gente? Porque a gente ganha tempo, aí eu posso tirar dúvidas de quem está com mais dificuldade nas aulas online, né? Então, quem já tomar a iniciativa e já ir fazendo, que não é difícil isso aqui, aí vai ajudar bastante no rendimento do nosso conteúdo também, tá? Agradeço a atenção de vocês, bons estudos e até a nossa aula online, tá bom?
Até mais, pessoal.